Ora viva, seja bem-vindo à noite informativa desta quarta-feira, num dia em que vamos começar falando do alvoroço que houve na Assembleia da República, hoje, num dia em que os deputados propunham-se, sobretudo os deputados da bancada parlamentar da Frelimo, a discutir a proposta de revisão da legislação eleitoral com a qual devia-se reduzir o tempo de antecedência, com a qual o Presidente da República é, até agora, obrigado a convocar as eleições gerais. Sucede que a oposição decidiu não participar desse debate. E há mais. A Renamo, por exemplo, ao invés de estar no Parlamento sentado, como habitualmente faz, decidiu levar dísticos com vários dizeres que obrigaram a Presidente da Assembleia da República, Esperança Dias, a interromper a sessão. Foi mais de 1h30 de interrupção e mesmo quando se retomou, os gritos da Renamo não tinham parado. Temos conosco os representantes ou os porta-vozes das três bancadas, nomeadamente Feliz Silva, Arnaldo Chalaua e Fernando Bismarck. Com estas vozes vamos procurar fazer o debate que não foi feito na Assembleia da República. Espero que os três estejam em condições de fazer este debate. E vou começar por si, Arnaldo Chalaua, que é porta-voz da Renamo, perguntando as razões de fundo que levaram a Renamo a tomar o posicionamento, primeiro de manifestar-se nos moldes em que o fez. Muito obrigado. Gostava de saudar a todos os telespectadores, aos colegas do painel. E indo diretamente à questão que me coloca, como saberá, nós somos um Estado de Direito Democrático. Os princípios normativos daquela casa e a necessidade de rever a legislação eleitoral tem que, na verdade, nascer de uma vontade geral, ou seja, dos interessados no processo. Neste caso, a Renamo e todos os outros partidos precisam fazer parte deste processo e não de forma unilateral. Uma vontade manifestada pela bancada maioritária, julgar-se ou trocar-se poderes bastante para, ao arrepio e numa contradição tremenda, sem colaborar com as bancadas parlamentares, chamadas minorias, para alinhavarmos e caminharmos pés juntos, fizeram uma demonstração de forças e a ferro quente aprovaram a lei ao arrepio daquilo que são as boas práticas de boa convivência, da tolerância, do espírito de irmandade e também de interesse de galvanizar um espaço político onde, na verdade, as minorias têm espaço de tempo e têm também a mesma circunstância, porque não significa ser a maioria, ser ou trocar-se ou chamar para si poderes ou merecimento para reverem a legislação específica, que foi o resultado das negociações. É só lembrar que o saudoso presidente Afonso Dhlakama e o presidente Filipe Nyusi, vezes sem conta, entramos numa situação de acordos e que depois foi transformado esse acordo por uma lei, e essa lei eleitoral. Aliás, hoje o próprio Presidente da República, lá na diáspora, fez menção de que a legislação eleitoral e outros instrumentos, na verdade, foram criados ou feitos com base nas negociações. Uma vez uma lei que foi o resultado de uma negociação e depois de mortes-causa de uma das partes que negociava este mesmo processo, que depois resvalou numa lei, não pode a outra parte sobrevivente, tanto o Presidente, chamar para si poderes e orientar a sua bancada a todo custo aprovar-se a proposta da Frelimo. Sabemos nós que não é uma proposta do povo moçambicano, tem intenções maléficas para desfazer a Constituição da República, tem intenção de adiar o projeto de eleições distritais, tem também intenção de ensaiar outros modelos que, na verdade, nós não compactuamos, e foi esta razão e este motivo bastante que nós mostramos a nossa voz ao país e ao mundo, uma indignação, e através dessa manifestação fizemos ver de que não é possível admitirmos essa velocidade de proibir o usufruto dos benefícios da Constituição e também o recuo que está a se ensaiar das boas convivências da democracia moçambicana. Ora, a democracia moçambicana custou sangue, muitos melhores filhos desta pátria morreram para que o país vivesse a democracia e vivêssemos hoje num Estado de Direito Democrático. Daí, a Renamo sente-se na obrigação de impor para que a democracia não seja beliscada. Tanto estamos a progredir progressivamente, mas também
para desfazer as boas práticas que custaram sangue aos cidadãos moçambicanos. Pois, mas ao não participar de um debate, tal como aconteceu na segunda-feira e depois hoje, isso significa aprofundamento da democracia ou é retrocesso para si? Bom, das duas uma. Estamos perante uma prepotência, uma arrogância demonstrada pela bancada parlamentar da Frelimo em desprezar as minorias. Haviam aqueles encontros que as bancadas parlamentares poderiam se encontrar para ver qual seria o mecanismo tanto a levar a cabo. A bancada maioritária, tanto a Frelimo, o seu chefe da bancada, pautou por usar táticas maquiavélicas, não aproximando as minorias, que era, na verdade, para nós compreendermos o que é que pretende. Não obstante, a bancada da RENAMO, e peço todos os partidos e também a sociedade civil moçambicana, está de olhos abertos, percebemos o que é que a Frelimo pretende ao rever a legislação eleitoral. Não é apenas a alteração de datas, parecer que é uma coisa simplista, não. Há intenções que poderão, na verdade, chegar no fundo para rever a Constituição da República e depois estamos esperando também uma inconstitucionalidade orgânica, porque quem, na verdade, determina as datas para a realização de eleições não é a Assembleia da República e não pode ser da iniciativa do Governo, mas se há uma outra entidade, que é o Conselho Constitucional, que marcou, e está isso no acórdão, isso como saberá, o acórdão Conselho, tanto estamos a falar do CC Constitucional, não é recorrível. Portanto, a irrecorribilidade do acórdão significa dizer, por si, é um instrumento que, para ser revisto, cabe a esta entidade para efetivamente atualizar. A menos que haja um comando constitucional. A menos, e o comando constitucional preconiza, na verdade, que os atos do Conselho Constitucional são irrecorríveis, tanto perante uma inconstitucionalidade. Tanto a RENAMO e os cidadãos moçambicanos entendem que não há espaço de alterar 18 meses para 15. O que é que se pretende neste percurso de 18 para 15? Terão ali 3 meses. Eles sabem muito bem que para rever a Constituição é preciso ter 3 terços. 3 terços significava, na verdade, assumir as competências, aquilo que nós chamamos na Constituição, a assunção dos poderes extraordinários para a revisão da Constituição. Isso significava 3 terços, aproximadamente 200 deputados ou 190 e tal deputados. Pois. Já que não podem contar com a oposição, entram numa outra forma, um outro esquema, que é para reduzir, para terem poderes ordinários, para rever a Constituição com 2 terços. Pois. Revendo a Constituição com 2 terços. Depois da última revisão. Então já terá chegado 5 anos para, de forma ordinária, propor a revisão do texto constitucional para acomodar os seus interesses. E nós, como uma bancada parlamentar, como a oposição, não vamos permitir isso. Pois. Luís Marques, seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa. O MDM também decidiu não participar deste debate. Aliás, não é a primeira vez que o MDM pronuncia-se nesses moldes, dizendo que tem sido um debate que envolve apenas 2 partes, quando devia envolver a todos os moçambicanos. É esta a mesma razão que fez com que o MDM não participasse nem no sábado, nem hoje, no sábado não, na segunda-feira? Bom, boa noite, Afonso Chaves, boa noite aos colegas e a todos que nos acompanham. Obrigado, boa noite. Penso que é um equívoco, eu ouvi quando estava a apresentar os temas para este programa, quem furtou o seu debate foi a bancada parlamentar da Frelimo. Portanto, marcou-se o encontro, aliás, à luz do regimento da Assembleia da República, abre espaço para uma coordenação entre as bancadas parlamentares. Foi o que aconteceu. A chefia da bancada parlamentar do MDM esteve na hora exata, na Assembleia da República, às 11 horas, como tinha sido acordado entre as chefias parlamentares. Simplesmente a bancada parlamentar da Frelimo não compareceu, portanto, em sede da Assembleia da República para engajar. Isso quando? No sábado. No sábado. No mesmo dia em que estava a decorrer o Comitê Central. Exatamente, mas mais um membro podia ter vindo. Aliás, marcou-se o encontro sabendo-se que havia o Comitê Central a decorrer na Matola. Portanto, não há justificação nenhuma. Aliás, mesmo que fosse,
podia ter o chefe da bancada da Frelimo contactado a chefia da bancada do MDM e, portanto, adiar o encontro, remarcar para outro dia. Aliás, até hoje, às 8 horas, a bancada parlamentar do MDM esteve à espera, portanto, da bancada da Frelimo para a coordenação que tinha sido marcada. Portanto, ao não ter havido este encontro, demonstra uma coisa: a arrogância, a prepotência, aquilo que, portanto, é o perigo que nós classificamos a nossa democracia. Aliás, a democracia é uma palavra que está em voga nestes últimos tempos. O povo no poder. O povo no poder pressupõe ouvir as minorias, ouvir as pessoas, independentemente de se é um deputado, são 6, são 50, ou é um negro, ou é uma cua, é uma ronga. É para ouvir os moçambicanos. Nós não podemos perder esta veia. Aliás, a Assembleia da República, ela desempenha um papel importante. Se a Assembleia da República é intolerante, isto é transmitido de imediato à sociedade e a questão da intolerância política vai ganhando contornos preocupantes no nosso país. Portanto, é de reprovar, é de lamentar este recuo, este retrocesso que tem estado a se notar na Assembleia da República. Aliás, já tivemos bons momentos, basta, não estou aqui, não sou um saudosista, mas esteve lá uma chefe da bancada, a atual Ministra do Trabalho, tinha uma habilidade do ponto de vista de negociação. Aliás, o que acontece na plenária representa 20% daquilo que é o exercício parlamentar. O resto faz-se nas comissões e nos corredores parlamentares, os acordos para permitir o funcionamento pleno daquela casa. O que temos estado a ver nos últimos tempos tem sido um rasgar, digamos assim, do diálogo que assenta a democracia construída também na base do diálogo permanente e o reconhecimento, digamos assim, das minorias. E é lamentável termos estado a acompanhar este retrocesso. Portanto, enquanto bancada, nós assumimos o abandono da plenária como forma de protesto e alertar a comunidade moçambicana, a comunidade internacional, do perigo que há de maiorias que têm sido nocivas à democracia. Portanto, esta é uma aprendizagem para os moçambicanos, vem o ciclo eleitoral a seguir e é preciso notar que maiorias, do jeito que existem hoje, são nocivas à democracia e à boa convivência. Portanto, é de lamentar o que assistimos hoje. Ouvimos um monólogo, falou do debate, hoje não houve debate, foi um monólogo, 2, 3 falar entre si, portanto, houve ausência de debate, foi um monólogo e foi forçosamente aprovada esta lei, que em parte, Chavo sabe, durante muito tempo a STV fez referência a esta tentativa do terceiro mandato do Presidente da República, a tentativa de anular as eleições distritais que resultam de acordos e de consensos havidos no passado. Portanto, é verdade que a bancada parlamentar da Frelimo diz que é uma fofoca do terceiro mandato, mas também é preciso recordar a bancada, ou a própria Frelimo, que nunca veio em público, portanto, desmentir esta intenção do terceiro mandato. Aliás, nós temos de defender Afonso Chavo, os moçambicanos devem defender, portanto, para que Moçambique não se transforme numa monarquia. Isto é uma república que se funda, portanto, nas leis e é importante respeitar. Pois, nós voltamos para si também para compreendermos o vosso posicionamento sobre esta proposta que foi aprovada hoje pela bancada parlamentar da Frelimo, que por sinal é a sua bancada, Feliz. Queria primeiro saber como é que a Frelimo recebe o ato mais visível que houve na Assembleia da República hoje, que foram as manifestações ou a manifestação da RNAM, que ao invés de debater, levou aqueles dísticos todos como uma forma de expressar parte do seu desagrado. Boa noite, caros telespectadores. Cumprimentar assim Chavo e aos meus colegas de painel. Respondendo imediatamente a esta questão, este é um arrastar de manifestações que vem acontecendo e hoje foi demonstrada, ou posso dizer que a máscara caiu daqueles que vêm protagonizando essas manifestações. E indo ao tema em debate, nós sabemos que o número 3 do artigo 311 da Constituição da República define que em 2024 temos que ter eleições distritais. Isto deriva da Constituição de 2018, que todos nós sabemos, em que
contexto foi aprovada, todos nós moçambicanos estávamos à busca de uma paz definitiva, porque eram pessoas que estavam a morrer, eram bens que estavam a perder, o país estava a ser destruído e naquela altura não havia muito espaço para ainda negociar esta questão, porque pretendíamos a paz definitiva. Alcançada a paz definitiva, os moçambicanos estão livres, estão mais à vontade, iniciou-se um debate em relação à pertinência ou não da realização dessas eleições. O presidente da República, quando a 20 de dezembro de 2020 veio à Assembleia da República comunicar à nação, lançou este reto sobre a necessidade de todos os moçambicanos, falo de políticos, religiosos, jornalistas, acadêmicos, toda a sociedade civil, de debater sobre a oportunidade, as vantagens e as desvantagens da realização destas eleições. E este debate está a acontecer, mesmo aqui na STV temos vindo a assistir e queremos saudar a promoção que estão a fazer da democracia. Isto é que é democracia. A democracia não se resume em 3 partidos políticos. A democracia resume-se na participação de todos os segmentos da sociedade e o povo em geral. E nós, como bancada parlamentar da Frelimo, ao ver que está a se aproximar a data da realização de eleições, que naturalmente bem disse seria agora eu queria que não entrássemos agora para o conteúdo da proposta, mas para o alvoroço que houve na Assembleia da República. Está a dizer-me que a democracia não se faz apenas com apenas 3 bancadas. Isto significa que muito menos seria com apenas uma bancada parlamentar. A manifestação da Renamo não deu nenhum sinal de que se devia recuar em relação àquilo que se pretendia na Assembleia da República? Na verdade, eu até estou feliz por ver o meu colega Chalaua mais calmo, mais disponível para debater, porque é isto que devia ter acontecido em sede da Assembleia. Esses argumentos todos que os meus colegas estão a trazer, deviam ter trazido lá, perderam esta oportunidade de trazer os argumentos. E eu digo uma coisa, nós não trabalhamos com pressupostos, nós trabalhamos com a realidade. A bancada parlamentar da Frelimo submeteu o projeto há 3 semanas e logo de seguida, porque o regimento preconiza esta coordenação e reuniões entre as bancadas, sem querer concordar com aquilo que disse o meu colega Bismarck, que trata-se nos corredores. Os corredores não podem substituir o plenário da Assembleia. O plenário da Assembleia é que é responsável pela decisão de todos os aspectos. Esses corredores estão previstos, claro, no regimento, mas não se vinculam ao plenário. Eles deviam ter vindo ao plenário. Aconteceu o primeiro encontro com as chefias das bancadas. A informação que eles deram é que ainda precisamos de tempo para refletir. E precisamos também de receber orientações claras das lideranças dos nossos partidos. Houve o segundo encontro. E este segundo encontro é que ditou o adiamento do debate dessas matérias que devia ter sido na semana passada. Adiou-se para esta semana, que era para acomodar esta vontade da Frelimo de colher opiniões das outras bancadas. E quando a Renamo manifesta-se hoje, isto não lançou, a minha pergunta prevalece, não lançou um sinal a Frelimo de que se devia, pelo menos, sentar-se outra vez com estas bancadas? Eu vou para aí. Este é um jogo de manobras dilatórias. Nós muito bem conhecemos. As nossas minorias são intolerantes politicamente. Eles acham que a bancada maioritária tem que aceitar tudo aquilo que elas querem, porque depois já vão de vir com este chavão de que, como são a maioria, vão aprovar por força do voto. Mas esta maioria é manifestação da nossa democracia. E eu quero acreditar que, imagine só um exemplo que eu vou lhe dar. O chefe da bancada do MDM é igualmente o presidente do MDM. Espera receber orientações de quem? Ele mesmo é que tem que se orientar, mas ele furtou-se com essa de que ainda estamos à espera de orientações. E nós não queremos especular de onde vêm as orientações que recebem, porque nós não trabalhamos com especulações. Mas é exatamente isto que nós reprovamos, porque eles perderam uma oportunidade, como eu dizia, de aduzir esses argumentos todos em sede do plenário. Quem sabe, nós como bancada parlamentar da Frelimo, muito bem, podíamos ter visto os argumentos e achados pertinentes, pudesse ter tomado uma outra decisão. Mas nós vimos que isto é mesmo uma mera questão de sabotagem. Esta reunião de que os meus colegas falam do sábado, o chefe da bancada do MDM, da Renamo, estava em Quilimane. Não estava possibilitado de participar. O chefe da bancada do MDM, sabendo da indisponibilidade do chefe da bancada da Frelimo, ele
fez esta chantagem de que eu estou disponível, mesmo sabendo que não há quórum. Porque o artigo 57 fala de coordenação entre as bancadas, não fala de uma e outra bancada. Então, se as 3 bancadas não estão representadas, qual é o quórum que existe? E logo nós percebemos que são manobras dilatórias e é aquilo que vimos hoje. Aquele espetáculo protagonizado pela Renamo, naturalmente que não nos admira, é um espetáculo normal para ele. Mas só para recordar que nós já tivemos várias leis que foram aprovadas por unanimidade ou por consenso, resultante dessas concertações. Eu falo da lei da amnistia, que interessava tanto a Renamo, porque tinha pessoas que pretendiam ser amnistiadas para continuar a viver na sociedade. Foi aprovada. Eu falo do pacote eleitoral de 2014, que foi aprovado até de noite, vindo dos acordos alcançados na Joaquim Santos. A Renamo trouxe a sua proposta. O que é que nós fizemos como bancada parlamentar da Frelimo? Não alteramos nenhuma vírgula. É isto que querem? Está aí na lei. Vamos às eleições. Fomos às eleições, perderam as eleições, como sempre perderam, e vão continuar a perder, e depois vieram dizer que não, porque houve fraude. Mas aquela fraude foi produzida por uma lei eleitoral que eles mesmos é que impuseram, que é a questão da paridade. Mesmo nas mesas das assembleias de voto, eles exigiram paridade, todos os partidos têm que estar lá. Quando nós estamos a dizer que não, o melhor modelo é a despartidarização dos órgãos eleitorais para garantir uma maior transparência e participação dos cidadãos. Feliz Silva, para não sairmos do nosso tema de debate, vamos agora avançar. Como dissemos na apresentação dos nossos destaques no Jornal da Noite, o debate que não aconteceu na Assembleia da República vai acontecer aqui. Vou começar por si, Xalaua. Agora, pensando um pouco nesta proposta que a Frelimo traz e com os objetivos que são trazidos na fundamentação da proposta, que é o que Bismarck até chegou aqui a dizer, o próprio Xalaua também, que é criar um espaço para que o debate sobre a pertinência e a viabilidade das eleições distritais possa fluir sem este aperto legal que fazia com que o Presidente da República devesse convocar as eleições até 15 de abril próximo. Abre-se agora um espaço para que isto venha a acontecer lá para junho ou julho do mesmo ano. Como é que a Renamo olha para esta proposta e a sua pertinência para este debate sobre as eleições distritais? Eu penso que já ouviu e já acompanhou, sabe o que é que significa maquiavelidade. Estamos perante uma manobra dilatória, querem arrastar o normal Estado de direito democrático para um Estado anormal, para um Estado capturado, para um Estado onde a prepotência, onde a arrogância domina. Aliás, até o que nos faltava máxima hoje era de colocarem na Assembleia da República cães de raça, como dizia Mano Zagaia. É o que nos faltava, colocarem na Assembleia da República cães lacrimogêneos. Não faltou, porque quando nós saímos, vimos a polícia na cintura da Assembleia da República. Uma vergonha. Onde é que estamos? Em que Estado é esse? Como é que se chama esse Estado? É um Estado falhado. Com esta forma de ser Estado da Frelimo, o comportamento tipo a considerar os partidos da oposição como mero conselhos consultivos. Nós nunca vamos admitir isto. A resistência nacional moçambicana impõe que a Constituição deve ser cumprida integralmente. Por quê? Porque a Constituição da República é um instrumento que deve conformar as partes. Não é o chefe de Estado que tem que violar a Constituição, porque ele é proibido de alegar aspectos marginais e dizer, olha, vamos refletir sobre determinado ponto constitucional. A lei, ela só tem espaço de reflexão, a audição parlamentar, a auscultação, muito antes dela ser aprovada. Uma vez aprovada e vertida num documento chamar-se lei, já é de cumprimento obrigatório. O chefe de Estado jurou cumprir a Constituição e fazer cumprir, tanto é contrassenso, é inexplicável, é uma total arrogância, é, na verdade, o recuo às práticas democráticas, é a demonstração de força desnecessariamente, tal como fazem com a sociedade civil. Agora a máxima virou para o Parlamento, querem, na verdade, impedir que a democracia flua naturalmente. Hoje nos foi tirado o direito da palavra, arrancaram-nos a palavra através de desligamento do micro. Tanto aqueles micros que existem na Assembleia da República foram desligados. Isto é marginalismo. Onde é que está a seriedade de um partido que diz que é um partido maturo? Se a Frelimo consegue casetar, proibir que um deputado tenha acesso ao direito de uso da palavra, através de umas outras manobras dilatórias, foram buscar um TJ e colocaram colunas na Assembleia da República com micros bem compridos, alterando a forma de ser da Assembleia da República. Mas havia condições para que a Assembleia da República funcionasse normalmente naquele ambiente? Nós
entendemos que de forma pacífica a bancada da Frelimo devia compreender que não há condições, nós temos o sinal nas comissões, dissemos não há condições para tratarmos desta matéria porque não reúne consenso. Isto aqui não é o Antônio João, qualquer um animado assim, o chefe da bancada da Frelimo, que tem que pensar que este país é leve assim, custou sangue. Muitos cidadãos lembram-se de Muxungue, lembram-se daquelas guerras todas, porque depois das eleições nós notamos que há um problema na lei. Então, para isto haver alguma normalidade, tinha que haver negociação. Uma vez havida a negociação, toda a negociação ficou numa lei específica. O presidente da Renamo, o antigo presidente, tanto saudoso Lhacama, já não está entre nós. Portanto, o amigo com quem ele conversava é o Nhusse. O Nhusse tem que ter vergonha de não trair Arnaldo, a consciência dele. Permita-me interrompê-lo, que é para eu poder conseguir extrair de si a opinião da bancada parlamentar da Renamo em relação ao conteúdo da proposta, porque neste momento ainda está a falar... Não há nada. Olhando para o conteúdo da proposta vinda da Frelimo, que depois não foi aspecto agendado pela comissão permanente, sabe, a comissão permanente, estão lá os membros do MTM e a Renamo. Não foram consultados e nem reprogramaram aquilo que foi feito unilateralmente. Portanto, há uma ditadura, há uma força, há uma musculatura que está a ser usada na Assembleia da República. Vou para a sua questão. Qual é o conteúdo, qual é o suco que nós podemos ter como proveito? Em termos da vossa opinião em relação ao conteúdo da... Não há absolutamente nada. É uma manifestação de vontade para recuo e para proibir a democracia fluir em pleno. Querem, na verdade, impedir que as eleições distritais decorram. Querem ensaiar outros modelos de governação. Vamos refrescar, há outros estilos de governação, por exemplo, em que o Presidente da República é eleito no Parlamento através de uma lista. Podem querer ensaiar uma outra forma e o Nhusse aparecer como um candidato e ali se perguntar, mas é nova legislatura, é um novo modelo. E fica, na verdade, uma primeira parte de um concorrente, já não vale, não conta as duas vezes que foi. Pois. Temos a segunda hipótese, que na verdade, através da revisão ordinária da Constituição da República, eles têm 2/3, podem alterar, onde vê 2 mandatos, não mais que 2, podem pôr 3 mandatos, por exemplo, podem querer ficar lá de forma vitalícia e aqui estamos a falar de tentativa de irmos a monarquias. São hipóteses. Pois, não só hipóteses, porque hoje aquilo que aconteceu na Assembleia da República é uma demonstração clara. Há uma fome, há uma sede de querer pegar o pior agora com os recursos naturais. Eles querem ficar lá, tipo, não, agora é a nossa vez. Não, desculpa lá. E a Renamo, só para terminar mesmo, a Renamo terá que ser muito rápido. Mostrou ao país e ao mundo que nós não vamos perpetuar, não vamos concordar, não vamos aceitar e não vamos assistir ver a Constituição a ser rascada como se fosse algo simples. Não, nós estamos ali e vamos continuar a manifestar de todas as formas para que a Frelimo não fique na Assembleia da República, não abuse o povo lá fora e não abuse o povo representado na Assembleia da República. Fernando Bismarck, queria também o posicionamento do MDM em relação ao conteúdo da proposta que a Frelimo traz em relação ao período de antecedência com o qual o Presidente da República deve convocar as eleições. O posicionamento que o MDM até aqui ainda não trouxe de forma formal por conta daquilo que disse, que é a ausência de debate em relação às próprias bancadas e também hoje não houve esse espaço para o debate. Queria o posicionamento do MDM. Ora, Chavo, não é a primeira vez que nós apresentamos os argumentos. O porta-voz do nosso partido, o presidente do partido, várias vezes tem aparecido, portanto, em conferências de imprensa, a mostrar a abertura do debate do pacote de descentralização. Ora, pode-se falar do adiamento de eleições distritais, que é esta a intenção do Partido Frelimo. Mas é preciso discutir o pacote da descentralização, todo o pacote da descentralização, a transferência de competências para os municípios. Isto é que seria um debate salutar. Aliás, Chavo, acha mesmo
sério que o Presidente da República tenha anunciado a criação de uma comissão consultiva no dia 20 de dezembro e só hoje é que vai começar 3 meses depois? Isto é que se chama manobra dilatória. Tentar fugir, digamos assim, responsabilidades para permitir com que as eleições não ocorram em 2024. Portanto, esta forma, o que nós vimos hoje foi o retrocesso, ou seja, o recuo do monopartidarismo na Assembleia da República, aquele monólogo todo que nós vimos. 2 ilações eu tiro disto. Uma tentativa de pisotear, de desvirtuar a Constituição da República, porque é verdade que para rever a Constituição antes dos 5 anos, desde a última revisão pontual, que devia ter 3/4 de deputados, não tendo estes 3/4, portanto, a Frelimo adiando, reduzindo o tempo da convocação para 15 meses, aliás, isto é que se sabe, é o que veio à mesa dos deputados. Mas durante a apresentação deste projeto de lei da Assembleia da República, ouvimos nos debates, aliás, no monólogo, de que agora quer reduzir para 14. Portanto, o documento que circulou na Assembleia, que temos em nossa posse, fala de 15 meses. Agora, já reduziram para 14 meses. Inclusive, estou a receber aqui notas de alguns jornalistas a perguntarem o que é que está a acontecer na Assembleia, porque falou-se de 15 meses. Agora, durante os discursos, o monólogo na Assembleia, ficamos a saber que, afinal, agora são 14 meses. Portanto, o Conselho Consultivo que o Presidente da República anunciou é uma manobra dilatória. E mais, não podemos cometer os mesmos erros que, portanto, conduziram este país na revisão pontual da Constituição, que foi um diálogo fora do Parlamento e foi trazido no Parlamento sem alteração nem sequer da vírgula. Agora, para discutir a descentralização, para discutir matérias que têm a ver com eleições distritais, eu penso que a Assembleia da República seria o palco privilegiado, até porque a Assembleia da República é uma casa aberta para todos os cidadãos, podíamos promover a auscultação pelo país fora e ouvirmos as sensibilidades dos moçambicanos e não recebermos um documento só para carimbar. Portanto, em todo caso, o MDM está aberto e vê pertinência no debate sobre as eleições distritais, mas não de forma isolada. Exatamente, temos que discutir a descentralização toda. Como sabe, hoje na província está uma bandalheira, portanto uma ingovernabilidade que, portanto, não sai a público, porque o partido que governa nas províncias é o mesmo, mas há um problema sério de convivência entre o secretário de Estado e o governador. Portanto, temos que discutir estes elementos, até porque há uma sobreposição orçamental, ter 2 dirigentes, um executivo, um de representação na província, que tem a mesma máquina. Portanto, tanto o secretário de Estado tem diretores provinciais, o governador tem diretores provinciais, o secretário de Estado, os seus diretores, não têm um papel, só ficam ali a passear e a gastar recursos que são escassos, que deviam ser usados para acudir, por exemplo, as crianças e as mulheres que sofrem na Zambésia, que foram arrasados pelo ciclone Fred. Bismarck, muito rapidamente, se entende que é pertinente este debate sobre as eleições distritais e todo o pacote de descentralização do país, não acha também que é pertinente que haja esta redução do tempo, ou pelo menos que se abra espaço para este debate através da redução do tempo? Não, é que a redução do tempo para dar espaço para o debate, o Presidente da República anunciou no dia 20 de dezembro, em sede da Assembleia da República, no seu informe. Então, de dezembro, só hoje, 3 meses depois, é que se pede para alargar o debate. Tivemos 90 dias para desenvolver um debate e engajar os moçambicanos e todas as forças vivas da sociedade. Portanto, foi falta de vontade política e intolerância e arrogância do partido maioritário. Pois. Félix Silva, temos aqui as abordagens da Renamo e do MDM que não são necessariamente idênticas. Enquanto a Renamo entende que isto é maquiavelismo e há pretensões da Frelimo de mudança do modelo de eleição do presidente e também de governação do país e por isso não entendem ser pertinente que haja este debate sobre as eleições distritais, ademais porque a contraparte do Presidente da República na negociação destas eleições distritais já não está entre nós, já não está em vida, que é o antigo Presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. O MDM entende que há pertinência de se discutir as eleições distritais e todo o pacote de descentralização, porém não é razoável que de dezembro do ano passado até esta parte, só agora é que se comece com este debate. Como é que a Frelimo explica, por exemplo, ou com que razoabilidade é que a Frelimo avançou com esta proposta, tendo em conta os 3 meses que passaram e que não havia, pelo menos a nível público, esta comissão prometida pelo Presidente da República? Bem, eu gosto da forma como os meus colegas argumentam esta questão do 3º mandato,
trazem aqui vários cenários. Estava a ouvir aqui que a eleição por lista, porque 3/4 de deputados podem rever a Constituição. Isto é uma prova clara de que eles estão cientes de que a Frelimo é que vai governar este país até onde puder. O problema deles é saber, dentro da Frelimo, quem vai governar. Mas não precisamos de vir a público desmentir se há ou não há terceiro mandato. A nossa Constituição da República fixa 2 mandatos. Está claro. E é aquela Constituição que está em vigor, não sofreu nenhuma alteração. Esta questão que colocam da criação da comissão que foi anunciada pelo Presidente da República, nós sabemos que após este anúncio houve um outro debate. Com que base legal o Presidente vai criar esta comissão? Mas também nós íamos para férias parlamentares. As férias parlamentares são regimentais. Encerramos a Assembleia no dia 21 e só retomamos agora em fevereiro. E este debate está a decorrer. E nós, naquele período, não tínhamos como submeter um projeto de lei. Só agora que a Assembleia está a funcionar, já na sua, acho que é 7ª sessão, se não estou em erro, nós submetemos o projeto. Mas eu penso que nós temos que ir ao término do debate e evitarmos de ter aqui de suposições. Permita-me, por favor, só para podermos ter um ponto de ordem. O Presidente da República não disse que ia usar os deputados para esta discussão. Disse que seria criada uma comissão cujos resultados seriam levados à Assembleia da República. Ou seja, é exatamente isso que eu estou explicando. Deixa-me terminar de explicar. Ou seja, não era necessária a presença dos deputados e sim desta comissão que, quando as sessões da Assembleia da República começassem, levaria os resultados. O que está a ser trazido aqui à colação é o fato desta comissão não ter começado a funcionar antes da Assembleia da República voltar às suas atividades. Sim, mas eu estava a explicar, houve este eleito no dia 20 e a vontade foi muito ampla de envolvimento da sociedade. Eu falava aqui de políticos, até jornalistas no debate disto, que reduziu a necessidade de termos uma comissão e avançarmos para coisas mais concretas, que é a democracia, de entregar o poder ao povo para poder decidir sobre o seu futuro. E é isto que, na verdade, está a acontecer. E nós sabemos claramente que as eleições decorrem sempre na primeira quinzena de outubro. O que nós estamos a permitir como de bancada da Renamo é garantir o cumprimento das leis. Nós não queremos que o Presidente da República viole a lei. Para não violar a lei, nós como órgão representativo, que é a Assembleia da República, que mesmo quando Sua Excelência o Presidente anunciou a criação da comissão, disse que os resultados viriam à Assembleia, porque é poder da Assembleia legislar sobre estas matérias. E nós tomamos esta iniciativa, que é brilhante. Estava a dizer que não... Mas acham que é razoável que de dezembro até esta parte não tenha sido trazido um resultado, pelo menos a nível público, desta comissão? É que o debate é muito grande, que não está parado o debate. Mesmo agora estamos a debater sobre isso, não é verdade, Afonso Chaves? Mas eu quero só citar alguns aspectos da democracia, que nós respeitamos a democracia como Frelimo. Nós sabemos que houve aquele protagonismo de arruaça por parte da Renamo na Assembleia da República. Se formos a ver os artigos 114 e 115 do regimento, dizem claramente o que é que tem que se fazer quando há falta de decoro, mas nós ficamos ali a festejar com eles ao som daqueles apitos, vovuzelas, que até acho que os filhos perderam a oportunidade de ter brinquedos em casa, porque os pais levaram os brinquedos para a Assembleia. E é preciso compreender que o Presidente da República jurou cumprir a Constituição. Isso está claro. E é nessa cena que ele precisa efetivamente de cumprir com a Constituição. E não podemos avançar com uma Constituição que não corresponde, não. Se quer, acho que pode lhe dar mais um apito. Acho que quer criar o alvoroço aqui também. Mesmo de acho que tem um batuque que pode dar, mas eu estava a falar sobre usar da Constituição. Xalão, vou pedir que deixe o Feliz ter o seu raciocínio. Agora, seja razoável no que diz, porque o povo está ali ouvindo. Mas eu estava a falar aqui, eu estava mesmo a falar de alguns aspectos que precisamos de clarificar. Essa questão também da redução de 15 para 14 foi vontade do plenário. Nós apresentamos um projeto com uma certa periodicidade. O plenário tomou outra decisão e nós achamos que o plenário é soberano e nós acreditamos que é o período razoável
para a marcação das eleições, porque na verdade as eleições já estão marcadas, nós sabemos que as eleições são na primeira quinzena de outubro, o que nós estamos a fazer é apenas conformar a lei para evitar essas violações susceptíveis e forçadas pelas minorias manifestando a sua intolerância política. E para rebater esta questão do encontro de sábado, eu não sei quem marcou o encontro. Pelo menos o chefe da minha bancada, que é a bancada parlamentar da Frelimo, não marcou nenhum encontro. Eu faço parte da chefia restrita da bancada, que toma decisões em primeira instância antes de comunicar a qualquer outra instância. Então, eu não sei onde é que foi marcado este encontro, porque dos encontros marcados existiram e foram estes de manobras dilatórias. Mas nós queremos convidar os colegas para mais uma vez observarmos a democracia do país. Vamos debater. Democracia é isto. Temos mesmo que encerrar, mas eu queria, antes de tudo, ouvir de si, como deputado, como pessoa e como cidadão moçambicano. Acha que hoje foi exaltada a democracia quando a Frelimo decidiu só uma bancada tomar fazer a aprovação? Eu acho que a pergunta devia ser feita de outra maneira. Será que a democracia foi exaltada quando a Renamo tomou a Assembleia da República como um palco de arruaça? Eu dizia que a democracia foi exercida porque nós, como bancada, continuamos calmos e serenos, e eu estava aqui a citar o comando regimental que sanciona aqueles comportamentos, mas nós ficamos calmos e serenos, deixamos a eles manifestar aquele discurso que levam que há intolerância, não há manifestações. Hoje eles manifestaram livremente. Obrigado, Feliz. Faço a mesma pergunta, mas do outro sentido. Acha que se exerceu a democracia quando se furta do debate? As manifestações são um direito constitucional. É usufruto daquilo que a legislação-mãe permite. Ou seja, mesmo não carece... no local onde devia debater? Não, debater algo que não é suscetível de debate é uma utopia. Iríamos qual é o critério que usam para dizer isto é suscetível, isto não é suscetível? É quando, na verdade, obedece os critérios normativos da Assembleia da República e também desse espírito de diálogo, da aproximação das bancadas. A Frelimo está a menosprezar as bancadas minoritárias. Esta é uma clareza. No fundo, o que é que se pretende? 14 dias, 15 dias, não percebem o que é que eles querem fazer. No fundo, o que é que eles pretendem, de facto, é que a sessão tem que terminar em maio, já agora, maio. E a Constituição não pode ser revista numa sessão extraordinária. Este é um outro porém. Eles estão encoralados e vão ensaiando todas as manobras, até aquilo que, na verdade, não é aconselhável em um Estado de Direito Democrático. No fundo, o que é que a Frelimo quer é empurrar este país para um mal-estar. Tem que haver democracia. Presidente da Renamo, General Momad, está aberto. Perturbado. Sabem muito bem que a Renamo está localizado, está na parte certa. Só quero chegar num ponto. Não, mas terá que ser chegando num ponto, entendemos nós que é preciso que esta lei que foi aprovada unilateralmente, não foi a Assembleia da República, é o Comitê da Frelimo, não é válida aquela lei. O chefe de Estado tem que chamar a consciência e não publicar aquela lei, porque, na verdade, é uma lei inconstitucional. Pensamos nós que, para terminarmos, vamos continuar a impormos para que a democracia seja uma realidade. Tal como ele usou muito tempo. Não só queria fechar. Que me diga o posicionamento do MDM em relação ao exercício ou não da democracia, quando o MDM decide, no momento em que se devia debater, dar as costas. Exerceu-se a democracia, na sua opinião, como deputado, como cidadão e também como jornalista? É errado o Chavo dizer que viramos as costas ou furtámos-nos. É um exercício da democracia. Claramente. O fato de não termos tido espaço para debater, onde vimos uma tentativa de esmagamento das minorias através da arrogância do partido no poder, restava-nos retirarmos da sala, porque não podíamos ali formalizar ou, portanto, assistir àquele monólogo. Portanto, o que vimos hoje foi o regresso dos anos 80 na Assembleia Popular, em que ficaram deputados da Frelimo, portanto, a fazerem uma representação dramatúrgica. Mas é um alerta à sociedade de que precisamos despertar. Aliás, estes movimentos temos estado a acompanhar o descontentamento popular. Eu penso que a Frelimo não foi pouco diligente, portanto, a incendiar um pouco mais as animosidades. Portanto, veja nas redes sociais, portanto, a juventude toda indignada com o comportamento da bancada parlamentar. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença na noite informativa de hoje. Nós vamos continuar. Este tema poderá
marcar também o próximo painel por pouquíssimo tempo, naturalmente. Vamos contar com as presenças de Ismael Nhacuco e Mauro Silva, que vão fazer também uma análise daquilo que aconteceu hoje no Parlamento moçambicano. Naturalmente vai ser uma análise mais partidária, são nossos convidados residentes às quartas-feiras e que eles, embora tenham simpatias e pertençam a partidos políticos, fazem sempre uma análise naturalmente neutra dos fatos. Vimos neste primeiro painel posicionamentos das três bancadas parlamentares que duas, tanto a Renamo e o MDM, diziam que se tratava de um processo maquiavélico da bancada parlamentar da Frelimo de fazer mudanças desnecessárias para a nossa Constituição. O MDM diz que há pertinência de se fazer este debate, mas não de forma isolada com as eleições distritais, e sim no pacote eleitoral, aliás, no pacote de descentralização como um todo. Já a Frelimo diz que o que a oposição fez foi uma espécie de arruaça na Assembleia da República e furtou-se de praticar o espaço privilegiado para o debate de ideias. Nós vamos, a seguir, como dizemos, levar a cabo o nosso debate com os nossos convidados residentes. Hoje dizemos que contamos com as presenças de Ismael Nhacuco e também com a presença de Mauro Silva, que vamos já saudar. Mauro Silva já se encontra cá deste lado em estúdios conosco e dentro de instantes vão poder interagir conosco. São os nossos convidados residentes que vão interagir conosco hoje. Tivemos esta primeira parte e vamos ainda no programa de hoje discutir outros assuntos, nomeadamente a proposta que o Presidente da República deu em sede da sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que dizia que é preciso que se crie um fundo para impulsionar a criação de projetos que possam empregar os jovens e assim poderá ser dificultado o recrutamento destes jovens para as fileiras dos terroristas. É a proposta que deu Filipe Nunes em sede do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos também hoje avaliar a questão dos erros ortográficos nos livros da sexta classe que foram verificados no ano de 2022, portanto no ano letivo passado, e que a Procuradoria-Geral da República disse hoje que há indícios de que alguns gestores, altos gestores do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano possam ter tido benefícios disto. Fala-se, dentro do processo apresentado pela PGR, de algumas senhas, portanto, dinheiro dado a pessoas que não fizeram o seu trabalho. E essas pessoas acho que deviam se responsabilizar pela avaliação da regularidade ou não do conteúdo dos livros. Vamos ainda hoje olhar no contexto internacional para o compromisso ou não que a Rússia tem de não avançar para uma guerra nuclear. Sucede que, por um lado, Putin diz que não tem nenhuma intenção de avançar para uma guerra nuclear e, por outro lado, está na Sérvia a fazer testes de armamento nuclear. Vamos entrar com dois analistas políticos internacionais que nos vão ajudar a compreender o que realmente possa estar a acontecer. Agora sim, vamos ao encontro dos nossos dois convidados. Hoje não contamos com as presenças nem de Américo Bis, quanto menos de Ismael Moussaiko. Esperamos que nas próximas edições eles possam juntar-se a nós. Vou começar por si, Ismael Nhacuco, para fazer uma análise bastante rápida daquilo tudo que aconteceu hoje, 10